A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, falou sobre a crise política no Brasil. Ela disse hoje a jornalistas que o Supremo está sempre preocupado com o Brasil e que, apesar da crise instalada, as instituições estão funcionando e que o papel do judiciário é ajudar a democracia. Segundo a ministra Carmen Lúcia, o Brasil está dando uma demonstração de maturidade democrática, apesar dos percalços. O Jornal Nacional começa hoje com detalhes da decisão do ministro Edson Fachin, que autorizou, a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. O presidente está sendo investigado por 3 crimes. Por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer está sendo investigado por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. E segundo a decisão que permitiu a abertura do inquérito, tudo começou quando o empresário Joesley Batista procurou os investigadores da Lava Jato e disse que gostaria de colaborar. A decisão do ministro Fachin registra que em uma reunião preliminar, no dia 7 de abril deste ano, Joesley, que na época já era investigado na Lava Jato e em outras operações, apresentou elementos de prova que indicam a possível prática de crime por parte do presidente da República, Michel Temer, do atual deputado federal Rodrigo Rocha Loures e do senador Aécio Neves, entre outras pessoas. Dentre os elementos de prova entregues oficialmente ao Ministério Público Federal estão 4 gravações. Uma delas é a conversa gravada com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Na conversa, Joesley, que levava um gravador no bolso, explica ao presidente que, como Eduardo Cunha tinha sido preso e o ex-ministro Gedel Vieira Lima estava sendo investigado, ele estava sem ninguém para fazer contato com o governo. É nessa mesma conversa que Joesley diz que estava pagando Eduardo Cunha regularmente e Temer fala: tem que manter isso. De acordo com a decisão, se verifica que Temer indica o deputado federal Rodrigo Rocha Loures como pessoa de sua extrema confiança para tratar dos temas de interesse de Joesley. E os dois ainda combinam manter, quando houver necessidade, a prática de encontros noturnos no Palácio do Jaburu, sem registros oficiais. Para o procurador Rodrigo Janot, em trecho citado na decisão de Fachin, há elementos que provam a intenção de comprar o silêncio de Eduardo Cunha, que está preso pela Lava Jato. Abre aspas. Existem ainda elementos que apontam para diversos atos realizados com o intuito de impedir ou, de qualquer forma, embaraçar a investigação dos crimes praticados. Depreende-se do material colhido que o pagamento de propinas ao ex-deputado federal Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, mesmo depois dos mesmos estarem presos, tem, se não como motivação única, mas certamente principal, garantir o silêncio deles ou, ao menos, a combinação de versões. Depois de gravar o presidente, Joesley Batista se reuniu com o deputado Rodrigo Rocha Loures, pessoa que Temer havia indicado por ser de sua inteira confiança. Os dois conversaram sobre a situação de Eduardo Cunha e Joesley contou a Loures o que falou com o presidente. O ministro Luiz Edson Fachin incluiu um trecho desse diálogo na decisão de abertura de inquérito. Não. Então, isso, eu vou falar o que eu acho, tá? Porque também o cara tá lá, né? Claro. Nunca mais vi o cara na vida. Eu sou Michel. Desde quando o Eduardo foi preso e ele, quem tá segurando as pontas sou eu. Eu tô... Sim, cuidando dele. Né? Dos dois. Tanto da família de um quanto da família do outro. Isso, aparentemente, está... Estabilizou. Trazendo uma certa... De um lado é isso. Agora, o que eu até comentei com o problema é o seguinte, Rodrigo, a gente tem que pensar que essa situação não dá para ficar o resto da vida. 1 mês vai, 2 meses, 3 meses, 6 meses, anos. Mas vai chegando uma hora. Porque assim, você vai indo, vai indo. Eu, por exemplo, eu tô tomando as pancadas e tal, mas tô me segurando, tal. Eu acho que eu me blindei ali no primeiro estágio ali. Por enquanto eu tô, enfim. Mas é o tipo de situação que, se não parar de bater, né? Vai batendo. Em uma segunda conversa, Joesley pede a Rodrigo Rocha Loures uma ajuda: interferir em uma disputa com a Petrobras sobre o preço do gás fornecido a uma termoelétrica. A questão estava sendo analisada pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E, segundo Joesley, ele estava perdendo R$1 milhão por dia por causa dessa disputa.
De imediato, Rodrigo Loures se disponibiliza a ligar ou para o superintendente-geral do CAD, Eduardo Frade, ou para o presidente do CAD em exercício, Givandro Araújo. Ele acaba falando com Givandro. O Eduardo, ou você, na realidade o Eduardo, pudesse olhar isso com carinho, porque ainda que a Petrobras seja nossa, não é bom para o mercado, não, é que vai ter ainda os leilões novos de petróleo, óleo e gás, energia. Quer dizer, se houver um sentimento aí fora de que, de alguma maneira, não há concorrência, é ruim para o governo. Em troca da ajuda, Joesley oferece para a solução dessa questão um montante de 5% de propina, que é imediatamente aceita pelo deputado. Segundo a Procuradoria, nesse ponto já haviam elementos que indicavam a possível prática de, pelo menos, corrupção ativa por Joesley Batista e de corrupção passiva por Rodrigo Loures. A entrega de dinheiro foi filmada pela Polícia Federal e, de acordo com os investigadores, parte deste dinheiro pode ter ido para o presidente Michel Temer. O Ministério Público Federal pediu a abertura de uma investigação formal, inclusive contra o presidente Michel Temer, no dia 7 de abril. O ministro Luiz Edson Fachin, no entanto, rejeitou o pedido porque entendeu que o procurador tinha que explicar melhor por que Temer deveria ser investigado. Janot, então, respondeu em 24 de abril que havia, entre outros, indícios de corrupção passiva contra Temer, crime que pressupõe o uso do cargo público. Janot diz que os elementos de prova revelam também que alguns políticos continuam a utilizar a estrutura partidária e o cargo para manterem crimes em prejuízo do Estado e da sociedade. Com o estabelecimento de tarefas definidas, o núcleo político promove interações diversas com agentes econômicos com o objetivo de obter vantagens ilícitas por meio de prática de crimes, sobretudo a corrupção. Há, pois, também um indicativo da prática do delito de organização criminosa. O ministro Fachin, então, concordou em abrir o inquérito também em relação a Temer. Ele entendeu que a Constituição permite, sim, investigação de presidente. Ele destaca que a investigação teria o objetivo de evitar a perda de provas. O Palácio do Planalto teve uma sexta-feira de alta tensão. A banda da Guarda Presidencial segue a rotina das sextas-feiras. Mas nada aqui anda no ritmo de costume. A crise tomou conta da agenda presidencial. Michel Temer anoiteceu e amanheceu conversando com o amigo Antônio Cláudio Maris de Oliveira, a quem chamou para ser seu advogado de defesa no inquérito aberto ontem pelo Supremo Tribunal Federal. A conversa prosseguiu no Planalto. Assessores, ministros, aliados também estiveram com Temer. O presidente encaminhou a gravação que Joesley fez da conversa com ele para o Serviço de Inteligência da Presidência da República. Ele quer saber se o material gravado está íntegro ou tem cortes. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que estava a caminho do Timor-Leste, já havia chegado até a Índia. Foi chamado de volta. Ele, o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas se reuniram com o presidente. Na pauta, a avaliação da crise. Mas os ministros mais próximos do presidente viajaram antes de terminar o expediente. O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário-geral, Moreira Franco, por exemplo, foram para seus estados. O governo faz conta do prejuízo político no Congresso. A semana que seria de reformas acabou em rachaduras na base aliada. Com quem o presidente ainda pode contar? O PPS, por exemplo, saiu, mas diz que ainda apoia as reformas. Nos bastidores, sem rodeios, a avaliação é de que o governo ainda respira sem aparelhos. O quadro é grave e delicado. Palacianos calculam que tudo depende do que o ex-auxiliar de Temer, Rocha Loures, vai fazer, do que ainda vai sair no noticiário, da opinião pública. Estão todos com um olho na rua e outro nas investigações. Os mais céticos aqui no Planalto admitem que Temer tem que apresentar respostas convincentes a tudo o que aconteceu, se quiser que seu governo sobreviva. Em nota oficial, a Procuradoria-Geral da República informou que foi feita uma avaliação técnica da gravação da conversa do dono da JBS com o presidente Temer e concluiu que o áudio revela uma conversa lógica e coerente e que a gravação anexada ao inquérito do STF é exatamente a entregue pelo colaborador e que sua integridade poderá ser verificada no processo.
O Jornal Nacional ouviu políticos e especialistas sobre o comportamento do presidente Temer durante o encontro com o delator da JBS. A conversa do presidente Temer com Joesley Batista, dono da JBS, aconteceu tarde da noite, às 22h40, no último dia 7 de março, no Palácio Jaburu, onde o presidente mora. No pedido de abertura de inquérito, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que, pelo áudio, é possível perceber que Joesley passa pela portaria sem se identificar e se dirige diretamente à garagem do palácio. Michel Temer e Joesley demonstram que já se conheciam. Ao todo, conversaram durante 30 minutos. Um dos temas foi Eduardo Cunha. Joesley disse que tem procurado manter boa relação com o ex-deputado mesmo após sua prisão. O presidente recomenda: tem que manter isso, viu? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Em outro momento do diálogo, o dono da JBS passa a contar como vinha tentando interferir nas investigações, usando procuradores e juízes em seu benefício. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Bom, se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. Políticos reagiram. Ficou evidente que o presidente cometeu crime de responsabilidade. O presidente da República ele não pode se proceder de uma forma incompatível com a honra, com a dignidade e com o decoro do cargo. É inaceitável que um presidente da República receba um sujeito que está denunciado pela força-tarefa da Operação Lava Jato e que tem a petulância de dizer ao presidente da República que ele já tem sob controle 2 juízes e também tem implantado um procurador para lhe fornecer todas as informações necessárias. Ora, e o presidente responde como? Ótimo. Uma concordância? Algum crime? Quem conhece o Temer de perto, sabe que Temer, além de ser um jurista muito competente, é um cidadão muito delicado. O Temer procura sempre tratar bem as pessoas. O que eu vi ali é o Temer não querer tratar mal a ninguém. Pelo que eu vi, pelos áudios, eu não vejo nada contra o presidente da República. Mas eu acredito que não pese nada sobre o presidente da República. Pesa sim a República se recuperando. O Procurador-Geral da República apontou 3 indícios de crimes nessa conversa entre o presidente da República e o empresário. O ministro Edson Fachin, na sua decisão, deixou claro que não cabe a ele, neste momento, se aprofundar no mérito das suspeitas. Ele apenas autorizou o Ministério Público a investigar se o presidente da República cometeu ou não os crimes indicados. O Jornal Nacional foi ouvir especialistas. Primeira pergunta: o presidente teria cometido crime de obstrução à justiça? O presidente é um agente público e ouviu relatos de uma pessoa importante de crimes que estaria praticando. O relato foi bastante claro e bastante incisivo. O presidente tinha o dever de levar essa informação ao ministro da Justiça para que ele a repassasse à Polícia Federal para investigar. O presidente não podia ter deixado de fazer isso sob a alegação de que não acreditou no relato. Segunda pergunta: Michel Temer pode ser acusado de ter cometido crime de corrupção passiva? No relato oferecido pelo Rodrigo Janot, a narrativa é de que o presidente Michel Temer indicou Rodrigo Lures como a pessoa de confiança que iria favorecer Joesley e seus negócios na administração pública federal
por exemplo, no CAD e em outros órgãos de controle. Isso pode ser compreendido como um tipo de corrupção passiva, quando você garante benefícios indevidos a uma outra pessoa, se valendo da sua função pública. Terceira pergunta. O presidente teria cometido crime de formação de organização criminosa? Não necessariamente o presidente é cúmplice dos crimes cujo relato ouviu, mas o presidente pode, em tese, praticar o crime de prevaricação se ele deixa de tomar uma providência que é obrigatória para ele. O diálogo entre esse dono da JBS e o presidente da República mostra exatamente o interesse do presidente da República nos crimes que são relatados pelo controlador da JBS. Você não vai sair na rua e contar que você fez crime. Você só você relata os seus crimes para alguém que tenha interesse na consecução desses crimes. Daí esse sentido de ser uma organização, a presunção de uma organização criminosa.